Fazer um anime em ação ao vivo não é nada fácil, ainda mais falando sobre One Piece, sendo um dos animes mais famosos do mundo. O Oda, o criador do anime e do mangá, entrou a bordo para o live action como produtor executivo, mas acontece que a ação ao vivo dos personagens foi algo que nem a diretora de fotografia Hitake e o diretor de cinema Mark encararam facilmente. Eles já haviam trabalhado juntos no final da série em O Legado de Júpiter, e ele a procurou para filmar os 2 primeiros episódios de One Piece com ele. Eles se prepararam em cerca de um ano, só trocando ideias sobre filmes, fotografias, pinturas e também músicos, para criar esse universo incrível de One Piece. Sem ao menos desapontar os fãs, ambos reconheceram que não foi uma tarefa nada fácil. Indo diretamente à cena dos bastidores, começando pela filmagem das águas, a diretora de fotografia procurou o conselho de Paul Cameron, que é um diretor de fotografia canadense que já tem uma bagagem fortíssima, pois já havia trabalhado nas filmagens em um dos filmes de Piratas do Caribe. Essas cenas foram filmadas em tanques de água e em estúdio na cidade do Cabo. O departamento de design da produção teve uma vantagem nos enormes navios necessários ao reaproveitar aqueles que foram inicialmente construídos para a produção da série Black Sails, e a maior parte dos tripulantes da série que já trabalharam, que saiu no ar no ano de 2017, também trabalharam no live action de One Piece, só que fazendo figuração como piratas e também como membros da marinha. O objetivo do cineasta era criar um visual que combinasse com os elementos do mangá e do anime ao mesmo tempo, e remetendo um toque distinto ao visual. Para isso, a diretora de fotografia optou por fotografar com lentes anamórficas personalizadas. Ela e o Job 7 usaram um conjunto semelhante ao Legado de Júpiter, mas as lentes de One Piece precisavam capturar um foco super próximo e também um foco super profundo para combinar com a aparência do anime. Ela explicou o seguinte: nós dois amamos as lentes anamórfico e sentimos que usá-la traria fundos pictóricos para o show e faria com que parecesse mais com o anime. No entanto, percebemos que fazer isso não nos daria o foco muito próximo que precisávamos. Eles testaram diferentes lentes esféricas, mas nenhuma estava certa. Então a Hitake entrou em contato com a Vantage Film, uma fabricante alemã de lentes, e perguntou se eles estariam dispostos a projetar algo único. E foi aí que a fabricante das lentes disseram que sim, e a Netflix concordou com a ideia. E disse ela: eles os construíram para nós desde o início. Foi um pouco assustador porque só os conseguimos um pouco antes de começarmos a filmar, mas eu sabia que eles me dariam algo incrível. O designer de produção afirmou que havia tantos cenários que era como projetar 4 longas metragens, pois a cada 2 episódios a história se deslocava para uma parte diferente do mundo da narrativa. Era importante para Mark, que tem experiência em teatro, manter a integridade da história, explicou ela. Esta é uma história profundamente enraizada na família, e se tivéssemos muitos efeitos visuais, personagens digitais, isso afastaria as pessoas da trama. Ainda assim é uma produção grandiosa em termos de efeitos visuais, mas o objetivo era capturar o máximo possível com a câmera, sem recorrer a truque. Da mesma forma, eles tinham a intenção de tornar as sequências de luta do filme distintas da ação genérica de super-heróis. Queríamos focar mais na construção do momento do que no momento em si, explicou ele ao co-líder. A Rishi Hitake detalhou o processo de desenvolvimento de uma linguagem visual para o filme. Era fundamental não apenas de uma linguagem visual para a série, era fundamental não apenas mostrar socos realistas, mas também destacar o desempenho dos atores durante os socos, explicou ela. O Mark ele estava determinado a não usar uma segunda unidade, ele queria que fizéssemos tudo por conta própria. Uma equipe de dublês colaborou durante meses com um operador de câmera separado, usando a Alexa para filmar e editar a sequência juntos. Isso permitiu que no dia da filmagem tudo estivesse meticulosamente planejado, e os atores realizaram a maior parte de suas próprias cenas de ação. Não precisávamos nos preocupar com a movimentação da câmera e os obstáculos típicos de uma sequência de dublês. A Hitake ela introduziu o personagem Capitão Bug, o pirata palhaço interpretado pelo Jeff Hardy, que ele tem a habilidade de separar partes do seu corpo e juntá-los de maneiras diversas. Durante os 4 meses em que ela se preparou na cidade do Cabo, a equipe de efeitos visuais estava imersa em pesquisas e desenvolvimento para entender como o personagem poderia realizar essas transformações. Ao mesmo tempo, a equipe de Brigland dedicou um considerável período montando a tenda de circo do Bug, cuja grandiosidade impressionou a Hitake profundamente. Muitos dos lugares criados por Oda para One Piece foram diretamente inspirados em locais do mundo real, como pagodes balineses autênticos, vitrines em Florença, Itália
e Beton House em Lincolnshire e muitos outros. De acordo com o designer de próteses Jacques Nyman, conhecido por seu trabalho em Mad Max Estrada da Fúria, a decisão de evitar o uso excessivo de CGI sempre que possível contribuiu para a captação de alguns dos elementos mais fantásticos da história. Ao invés de recorrer imediatamente aos personagens CGI, como é feito em alguns outros programas, investimos na criação de próteses incríveis para que os atores pudessem realmente incorporar esses personagens e permanecer fiéis à visão de Yoda. Além disso, foram desenvolvidos 4 caracóis completamente animatrônicos, cada um com um tamanho aproximado de gatos domésticos. Esses caracóis contavam com globos oculares destacáveis, permitindo que os manipuladores lhe dessem uma variedade de expressões e adicionassem movimento aos rostos. Os caracóis foram meticulosamente adaptados para se assemelharem aos seus proprietários. Por exemplo, o caracol associado ao Garp, ele apresentava uma fileira de dentes brancos, perolados e até mesmo uma barba. O Matt Owens, um dos showrunners, explicou: "Não queríamos evitar nenhum dos elementos peculiares que compõem este mundo. Estamos simplesmente comunicando ao público: ei, aqui os telefones são caracóis neste universo. É como é, aceitem isso." One Piece é o programa mais caro de todos os tempos. A Netflix ela investiu cerca de 18 milhões por episódio em One Piece, colocando entre os programas de maior orçamento já produzido. Para fins de comparação, Game of Thrones e The Mandalorian custaram 15 milhões por episódio, enquanto House of the Dragon, a HBO, teve um orçamento de 20 milhões por episódio. E vale ressaltar que os 8 episódios abordam apenas uma fração da narrativa de One Piece, o que significa que a Netflix ela terá uma margem significativa de recursos, já que a série foi bem sucedida e foi renovada para a segunda temporada. E além disso, esta primeira temporada teve um custo mínimo de 144 milhões de dólares, uma quantia cerca de 40 milhões maior do que o anime original, que esteve no ar por mais de 20 anos ao longo de sua produção. O ator Inaki Godoy, que interpreta o Luffy, praticamente não utilizou dublês. Ele treinou muitas acrobacias, aprendendo até a utilizar cabos. Ele se dedicou bastante ao seu papel para atuar da melhor maneira possível. Ele contou que para fazer as cenas de ação foi bem tranquilo. Só apenas 2 cenas que foram complicadas para ele de serem gravadas. A primeira cena é que o Sanji resgata o Luffy da água, pois nesse dia a água estava congelando, chegando o ator ficar em alguns segundos embaixo d'água. E o Inaki ele precisou atuar para não demonstrar que estava muito frio naquela cena. E a segunda cena foi a de audição que ele fez quando o Luffy estava conversando com o Kobe, só que na verdade ele não sabia que era o Kobe na época. E essa cena é aquela do bote depois que ele lutou com a Álvida. Nesse cenário, o Inaki ficou bem sério, afinal tinha um barco em chamas atrás do Luffy e do Kobe. O ator achou que o personagem estaria bem sério nessa situação. Quando ele enviou essa audição, mandaram um retorno para ele dizendo que não era para o Luffy estar sério, porque ele é um cara assustador e ele estava muito bem com aquilo. Então o Inaki ele refez novamente a cena e enviou para a produção. Essa foi a cena de aprovação para o teste como Luffy. E antes mesmo de gravarem as cenas, o ator viu um vídeo de 1 hora no YouTube falando sobre o Luffy e ele percebeu que o gesto que mais destacava seu personagem era o sorriso. Então o ator começou a treinar um sorriso, afinal ele pensou que se ele conseguisse ter esse sorriso, com certeza iria passar nas audições. E após concluírem as cenas de teste, sua mãe recebeu uma mensagem no WhatsApp dizendo que queriam que ele fosse o Luffy. O Mackenio, que interpreta o espadachim Zoro, desde pequeno já praticava artes marciais, sendo filho de um dos artistas mais conhecidíssimos no Japão de artes marciais, o Sonny Chiba, por suas atuações em filmes de ação, e já faleceu no ano de 2021. O Mackenio, por já ter participado de diversas adaptações live action, como Seiya de Pegasus, o mais recente antes de One Piece, e em Samurai X como Yukishiro, onde já lidava muito bem com espadas. Sendo incrível como espadachim, ele utilizou muito do seu próprio estilo e experiência para o live action, mas mesmo assim ele precisou de exatamente 3 meses de treinamento para o seu personagem. A Emily Rudd, que interpreta a Nami, contou que treinou karatê quando era criança, então as cenas de ação foram super divertidas para ela, e relembrando demais o esporte quando era pequena. Antes de ser chamada para o live action, ela fez uma estratégia surpreendente para conseguir o papel. Quando ela ficou sabendo da adaptação, 3 anos atrás, ela imediatamente pintou seu cabelo de vermelho e começou a publicar vídeos antigos que de certa forma lembrassem as atitudes da Nami. E nos vídeos seus amigos comentaram sobre ela ser a Nami da vida real, o que certamente chamou a atenção da internet antes do processo da escolha do elenco sequer iniciar. E ela disse o seguinte: One Piece é um dos meus mangás favoritos e sempre me senti atraída pela Nami em particular. Quando eu soube que eles estavam fazendo uma série live action, eu pintei meu cabelo de vermelho e cortei igual da Nami. Eu postei um vídeo meu quando era mais jovens caindo e fazendo backflips, coisas assim. E eu estava apenas tentando ao máximo fazer
com que alguém que pudesse notar realmente me visse como a Nami. E os fãs da obra original até fizeram campanha para que a Netflix a escolhesse, mas a atriz com essa estratégia ajudou bastante a conseguir o seu papel. O Jacob Romero, que deu vida ao personagem Usopp, contou sobre seus treinamentos de tiro ao alvo e para aprender o uso do Estilingue. Produtores da série afirmaram que ele é muito engraçado e que trazia uma energia como ninguém e sendo o ator ideal para o Usopp. Partindo para o Taz Skylar, o cozinheiro Sanji da tripulação. O ator contou que treinava cerca de 8 a 10 horas por dia e pelo seu treinamento pesado, o ator já conseguiu alcançar suas pernas acima da cabeça e dar um chute machado. O Taz praticou também capoeira para cenas de ação e se dedicou ao máximo para o seu papel, e comentou que desde jovem ele sempre gostou de cozinhar, mas para o papel de Sanji ele precisou treinar para valer na cozinha, chegando a treinar todos os dias de 3 a 4 horas de culinária. E aí, sabiam dessas cenas dos bastidores da série e dessas curiosidades dos atores do live action? Comenta aí que eu quero saber. Se caso tiver alguma curiosidade que eu não citei, deixe nos comentários. Aproveita e deixe seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho. Então, até o próximo vídeo.